Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Marinho, da Tópico sou eu, blog Santo Nome. Vamos fazer um react aqui. Vou aparecer agora. Já tiramos, né? É isso aí. Vamos fazer um react, comentar um pouco sobre um assunto que eu estudei há algum tempo, né? Sou mais uma fila do pão, mas a gente pode fazer um react sobre os comentários filosóficos sobre o livro sagrado indiano com a professora Lúcia Helena Galvão. A professora Lúcia Helena Galvão, gosto muito do trabalho dela que ela faz. Ela é da Nova Acrópole, né, Brasil. E ela torna a filosofia acessível às pessoas. Ela faz um trabalho, eu respeito isso. E vamos fazer um react e um comentário em cima de certas questões do Bhagavad Gita como ele é. Eu vou ficar no minuto 45. Vou passar para vocês aqui, mas do 45 até o 47 mais ou menos. Vamos escutar aqui e para a gente conseguir comentar em cima. Eu estou no meu próprio blog, aqui está aqui a professora, tá certo? Vamos aqui ouvir aqui, já separei o áudio. Você tem que transferir os seus desejos para um terreno onde ele possa adquirir algo real. A tradição budista vai falar disso de uma maneira muito bonita, que é a retação. Se você procura a retação, o nobre óculos para o caminho, que é a reta intenção, o reto meio de vida, a reta concentração, o que você está buscando na verdade? Não o fruto, não o resultado da tua ação, mas que a forma com que você a faz seja humana. Eu me satisfaço não por ter obtido ou não um resultado externo, mas pela forma como eu agi e ter sido humano. Não importa se eu ganhei o mundo ou se eu não ganhei nada, ou se eu perdi tudo. Importa que quem examinar o meu rastro vai ver que foi um ser humano que passou por aqui. Eu respondi às circunstâncias como um ser humano. Agora, os resultados são ilusórios. Ganhar ou perder é uma coisa muito circunstancial e às vezes muito pouco valor prático. De fato, quem é que ganha ou perde alguma coisa no mundo material? Eu brincava com vocês um dia desses, que eu fico imaginando um homem que coloca uma cerca num pedaço de terra e diz, essa terra é minha. A terra deve morrer de rir da gente, né? Porque quantos bilhões de anos essa terra está aí? E um pobre coitado de um ser que vai viver 70, 80 anos achar que é dono dela? Você não acha que isso é uma piada? É uma piada. E, na verdade, o que podemos ter de ganho nessa relação com a terra? O fato de que nós nos comportemos como ser humano e ela como terra, cada um fazer aquilo que lhe corresponde. A terra vai germinar, eu vou gerar valores, virtudes, sabedoria. O que vai restar dessa minha relação com ela é só cada um ter cumprido o seu papel nesse drama da existência. Mas um possuir ao outro, isso é uma estupidez. Quem possui o quê? É tudo uma grande ilusão. E a única coisa que vai restar de tudo isso foi a maneira como lidamos com as coisas, porque isso é real. Quando desligar o botão do jogo, a única coisa que vai restar é a virtude que você desenvolveu pela maneira como lidou com os fatores do jogo. Você aprendeu a retidão, o jogo valeu. Porque a retidão é real, embora o jogo fosse tudo uma mera ilusão. Foi-se embora quando você apertou o botão. O botão do play leva tudo, mas não leva as virtudes que você desenvolveu. Então a retação é aquela que busca a maneira como você atua e não os frutos da ação. Se diz que um dia ela vai ser tão completa que o homem não vai esperar absolutamente nada, a não ser agir como ser humano. No dia que o ser humano puder ter essa pureza total, essa ausência total de desejos, terá chegado à sabedoria. É a essência do Bhagavad Gita, né? Que diz que liberta o homem do mundo ilusório, das dores, do mundo de sofrimento. Vou entrar muito em detalhes, porque esse foi um material que foi preparado por um tempo maior do que a gente tem hoje, mas Krishna, entre muitas outras coisas, ele vai falar das formas de movimento no mundo, que o homem tem que se movimentar. Se você está parado numa cadeira, dentro de você os teus sentimentos, os teus pensamentos estão em movimento. E isso gera karma, isso influencia as outras pessoas, ainda que você não pronuncie uma palavra. Os teus sentimentos e os teus pensamentos somam ou subtraem os da humanidade, sabia disso? Você está vivo, você está gerando influência. Não existe inação. Você está no mundo, você está atuando. Inação é morrer. É a única forma. Eu comentava, inclusive, para vocês a respeito de um médico que ele tem uma...
Então, meu amigo e minha amiga, vamos comentar um pouco. Nós vamos utilizar de fundo o Bhagavad Gita, como ele é, esse livro aqui, né, que eu tenho. Há mais de 30 anos que eu estudo o Bhagavad Gita, por conta própria, mas eu participo de um grupo, né, de pessoas que são ligadas às tradições védicas Vaishnavas, tá certo? Então aqui coloquei o Bhagavad Gita, trouxe alguns versos em sânscrito, né, para você dar uma olhada, dando nossos argumentos aqui. A professora, ela explica bem conteúdos filosóficos, mas aquela questão, veja só, meu amigo e minha amiga, você que me ouve do outro lado, né, nós estamos no nosso blog, o blog de João Maria. Obrigado a você que está acompanhando nosso trabalho, você pai, mãe, professor aí, obrigado. O blog Santo Nome, e nós temos conteúdo por causa do nosso blog, o Santo Nome. Nós produzíamos conteúdos para ele, né? E resolvemos misturar tudo num blog de João Maria. Então, mas ainda assim eu trago esses conteúdos que há mais de 30 anos aqui eu venho estudando por conta própria, né? Já fui para a Índia e gosto de falar sobre esses assuntos, né? Uma questão muito importante aqui, o Bhagavad Gita, né, já que estamos falando sobre o Bhagavad Gita, como ele é, né, ele fala sobre 5 verdades, tá certo? Então, quando nós falamos de humanidade, o Bhagavad Gita não é um livro só para a humanidade em si, você vai se tornar mais humano, não. Por quê? Eu explico. 5 verdades do Bhagavad Gita. Você tem o karma, que é uma verdade. Você tem a diva, que é a alma, que é outra verdade. Você tem Kala, o tempo eterno, que é outra verdade. Você tem Ishvara, que é Deus, que é outra verdade. Você tem Prakriti, a natureza material, que é outra verdade. Dessas 5 verdades, 4 verdades são imutáveis. O tempo, Kala, que tudo devora. Ishvara, que é Deus, Deus é sempre Deus. Prakriti, a natureza material. E Diva, que é a alma espiritual. Mas o karma, ele é mutável. Beleza ou não? Então o Bhagavad Gita vai tratar dessas 5 verdades. Esse livro aqui, ó. Tá certo? Fica de recomendação, sempre estou recomendando o Bhagavad Gita como ele é. Você vai ter acesso ao sânscrito, você vai ter a transliteração latina, você vai ter o sânscrito original, a transliteração latina do sânscrito, tradução palavra por palavra, tradução e comentário em cima de um darshan, de uma visão. Porque a filosofia védica milenária indiana, ela tem os sadarshans, que são os 6 sistemas filosóficos que têm suas visões. Tá certo? E a tradição Vaishnava, que eu pertenço a Vaishnava Gaudiya Sampradaya, Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que tem o nosso fundador Acharya da ISKCON da BBT. Então, tem esses sadarshans. E nós temos aí, dentro dos sadarshans, nós temos também os naistikas e os ástikas. Tem os ortodoxos e tem os heterodoxos. Os heterodoxos são os budistas, Karma Mimamsa, os jainistas, né? E outros aí. Então, quando a professora Lúcia Helena Galvão fala sobre o Bhagavad Gita, ela está dando um olhar do conhecimento que ela adquiriu ao longo do tempo. E eu estou mostrando um olhar. Qual que é o meu olhar? Não estou dizendo quem está certo e quem está errado, só estou trazendo esse outro olhar em cima de um ponto, de uma outra tradição que nós seguimos. Então, o ser humano, ele é temporário. O ser humano é temporário. E a alma é eterna. A alma está se identificando com o corpo e pensa que é o corpo. Autorrealização, você realizar a alma, que é sempre existente. Ela não é destruída quando o corpo é destruído.
ela é permanente, ela permanece. Tá certo? E quando ela fala de ação e inação, vou citar uns versos do Bhagavad Gita aqui para vocês aqui, ó. O 4:16, que diz o seguinte. Vamos ver eles aqui, ó. Vou ler o sânscrito, depois vou ler a tradução, tá bom? Kim karma kim akarmeti kavayo pi atro moritaha tate karma pravakshami yagyatva mokshase subha. Até mesmo os inteligentes ficam confusos em determinar o que é ação e o que é inação. Agora passarei a explicar-lhe o que é ação e conhecimento. Isto você se libertará, com isso você se libertará de todo o infortúnio. Outro verso é o 17. Karma no ri api bodavyam Bodavyam cha vikarmanaha akarmanasta bodavyam gahana karmanogati. Vamos aqui para essa parte aqui que é interessante. É dificílimo entender as complexidades da ação. Portanto, deve-se saber exatamente o que é ação, o que é ação proibida e o que é inação. O verso 18. Karmani akarmaya pashet, akarmani cha karmayaha, sabudima manu sheshu, sayukta kritsna karmakrit. Tradução. A Seba Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Prabhupada. Quem vê inação na ação e ação na inação é inteligente entre os homens. Está na posição transcendental, embora ocupado em todas as espécies de atividade. Isso aqui é dificílimo entender, então o pessoal faz muita confusão em torno disso. O que é inação? O que é ação? E como não se enredar nesse mundo? Aí que entra a confusão. Tá entendendo? Então, aquele que vê... Aí continuando aqui, ó. Quem vê inação na ação e ação na inação é inteligente entre os homens. Está na posição transcendental, embora ocupado em todas as espécies de atividades. Então, você se torna transcendental. Então, a alma não pode ser cortada, não pode ser molhada, queimada pelo fogo, destroçada. Ela é eterna e primordial. Tá certo? A alma. Mas quando nós estamos no mundo material, nós nos identificamos com o mundo material e com o perene. Tá certo? Então, a autorrealização, aí tem vários caminhos, que é a Bhakti Yoga, tem a Karma Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Astanga Yoga, tá? Rata Yoga, né? E tem a Bhakti Yoga. Então, você vai, através de um comportamento, de certas práticas, alcançar o Supremo, Deus. Nosso objetivo último é Deus. O pessoal tenta esconder Deus aqui e acolá, mas Deus é o objetivo último. E sobre a filosofia milenária indiana, Buda, né? Quem acompanha o Vaishnavismo sabe que Buda é uma das encarnações de Krishna. Foi feita por um propósito específico, tá certo? Então, quando você entende que você é uma alma eterna e a sua posição constitucional é servir a Deus, você vai realizar isso. Tá certo? Quando você está abrigado no Supremo, tudo que você for fazer já não vai gerar karma, porque tudo pertence a Ele. Então você tem gratidão. Você vai comer um alimento, você faz um alimento, prepara esse alimento e oferece a Deus. Mas como que eu vou oferecer para Deus, João Maria? Né? Como que eu vou oferecer a Deus? Não, mas Deus está em toda parte. Você não experimenta, você faz aquele alimento, que ele fala quais alimentos que ele gosta, né, no próprio Bhagavad Gita. Tá certo? Você faz aquele alimento, quando você come esse alimento, você vai comer os remanentes de Deus. Então você vai estar comendo praçada, misericórdia, não está mais envolvido com karma. Porque toda ação é coberta de algum defeito. O Bhagavad Gita fala sobre isso, de algum defeito.
Assim como o embrião cobre o feto, tá certo? Assim como a fumaça cobre o fogo, e assim como a poeira cobre o espelho, diferentes graus de luxúria aprisionam o ser humano. Então, toda ação, quando você não está conectado com o Supremo, vai resvalar nos 3 modos da natureza material e uma condição da luxúria: bondade, paixão e ignorância. Então, quando você transcende os 3 modos da natureza material e se relaciona com o Supremo, aí você não vai gerar karma, você vai estar uma questão a karma. Por isso que é muito complicado. As pessoas falam sobre o karma, 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 e não falam sobre o vikarma, e não falam sobre o akarma. Tá certo? Então, Manu Sheshu Sayuk Taha Kritsna Karma Krit. Embora essa pessoa, esse ser humano na sociedade humana, Buddhiman, esse Buddhiman é muito inteligente. E ele vai conseguir transcender isso. Então, muito embora você tenha se ocupado em todo tipo de ação, por exemplo, nós estamos em Kali Yuga, né, essa 4ª era, a era do ferro. Nós tivemos a era do ouro, a era da prata, a era do bronze, e nós estamos na era do ferro. Tem uma atmosfera. Então, o seu pensamento em Kali Yuga não é levado em consideração, porque nós estamos em Kali Yuga. Mas quando você profere a palavra, quando você age, aí sim vai reverberar. Mas de tanto você pensar em alguma coisa, fatalmente vai ficar que nem aquele mantra, né? Você vai agir. Então, a Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada trouxe para nós um método que muitas pessoas do passado se utilizaram dele e se autorrealizaram. Em Kali Yuga, essa era da hipocrisia e desavença, você pode pronunciar os santos nomes de Deus, de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Essas 16 palavras, quando você canta ela, né? Tem os devotos de Krishna que tem o seu rosário, né? Eu tenho o meu aqui, né? Minha Japamala, tá certo? Tem contas de Rudraksha, de Tulasi. A minha é misturado com Rudraksha e Tulasi, né? Enfim. Você tem de vários tipos, né? Lá em Nova Gokula, lá em Pindamonhangaba, fazenda mosteiro, tem um pessoal que faz de bambu não, de goiabeira. Então tem várias formas aí. Tem pessoa que pega o terço e canta para Deus. O importante é isso. Então, quando você se conecta com o Supremo, você vai perceber o quê? Pô, estou nesse mundo temporário, mas existe um mundo que é eterno. E eu vou me relacionar com Deus e com outras pessoas que são eternas. E vamos agir como almas. Então, quando você percebe isso, você está dentro desse mundo, nessa consciência, você não vai se enredar. Tá certo? Então, no momento da morte, você não está preso mais, você vai ter que renascer de novo nesse mundo. Enfim. Então, meu amigo, é isso. Só um react aqui. O Bhagavad Gita é um livro maravilhoso. Fica de recomendação aqui. Sempre eu estou recomendando esse livro. E é um tema dificílimo às vezes, mas é fácil. Então você tem aí várias maneiras. A professora é brilhante. Mas nesse pontinho aí, né, tá tendo aquela visão ocidental, beleza. E misturado com outras coisas, beleza. Mas aqui a gente está mostrando que existe uma tradição. Existe uma questão de Deus. Deus é o ponto central. Deus é uma pessoa, é a pessoa suprema. E o Bhagavad Gita não é mitologia, aconteceu mesmo, a Batalha de Kurukshetra, né? Ah, João Maria, eu não acredito. Meu, tá tranquilo, né? Você acredita no que você quiser, né? Então é isso. Obrigado pela sua atenção. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais. Tchau.